Olá, muito boa tarde para você que está focado no nosso propósito dos 21 dias de jejum e oração e buscar o Senhor 3 vezes ao dia, com um bom dia, o boa tarde, o boa noite, gravando seus vídeos, enviando os vídeos, assistindo os vídeos, jejuando no mínimo 7 horas por dia. Buscando ao Senhor 3 vezes na semana, às 3 horas da madrugada. Eu creio que todos já têm grandes vitórias de coisas que estavam retidas uma vida. Eu já tenho meus testemunhos. Eu creio que você também tem. Mande pelo meu WhatsApp, mande no meu privado. Isso edifica muito a minha fé. E o que nos diz hoje no nosso Boa Tarde? Hoje nós estamos no 16º dia. Sim, isso mesmo, 16 dias. Estamos quase na reta final. E o Senhor já tem entregado, já tem realizado milagres e já tem entregado profecias para o povo que está focado nesse propósito. Eu sei, porque eu tenho recebido testemunhos. Pessoas me param na igreja para me dizer o mover que Deus já tem feito, de coisas que o Senhor está entregando, de coisas que Deus está confiando, de portas que Deus está abrindo, que aos nossos olhos era impossível, mas o Senhor está fazendo. Ele sempre faz, né? E o que nos diz no Boa Tarde de hoje, 25 de novembro, no nosso 16º dia. Nós queremos desfrutar das memórias. Quando não vive corretamente, aprecia suas memórias. Alguns têm horror das lembranças, e isso é consequência das decisões fora de Deus. Faça escolhas em Deus. Quantos de nós que olhamos uma foto, ou passamos por um lugar, ou vamos em algum lugar que nos remete ao nosso passado, que nos leva a lembrar a pessoa miserável que nós éramos? Sim, isso acontece com todos nós, mas a resposta que nós damos diante dessas memórias é o que vai fazer diferença no nosso presente e no nosso futuro. Sabe por quê? Porque você pode escolher do seu passado ser uma árvore frutífera ou uma árvore seca. Como assim, Josi? Sim, se o seu passado, se as suas memórias foram ruins, foram péssimas, te entristece, você pode usar isso como uma lição, como um aprendizado, como um grande testemunho para ajudar outras pessoas. Sim, para dizer, olha, eu já estive lá, não foi bom, você não precisa ir para lá. Sim, porque tudo que nós fazemos coopera para o nosso bem. Quando nós vamos para Jesus, Jesus pega toda aquela sujeira, tudo aquilo que nós fizemos de errado e transforma num grande testemunho. E nos dá força e graça para gerar esperança nas outras pessoas e ajudá-las. Como eu disse, você pode ser uma árvore frutífera ou uma árvore seca do seu passado. Porque o seu passado não tem como você voltar lá. Não tem como você resgatar situações e fazer outras escolhas para ter um outro resultado. Não. Escolhas não vão ser mudadas os resultados, mas os resultados podem ser usados como lições, como aprendizado. Sim, porque se nós lermos em Mateus 7, eu vou ler o 19 e o 20, nos diz que tudo que não frutifica é cortado. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, sim, os seus frutos, você pode ter dado frutos ruins, mas esses frutos ruins servem de esperança, de um grande testemunho, de um grande aprendizado, de uma grande lição, não só para ficar com você, mas para você ajudar as pessoas. Eu vou falar o meu testemunho sobre algo que eu vivi quando eu gravei o meu primeiro Destinos Curados. Teve pessoas que me pararam na igreja e falaram assim: Josi, como você teve coragem de contar tudo de errado que você fez? Eu parei
e disse para a pessoa: você assistiu inteiro o Destinos? E a pessoa: não, eu só vi a parte que você falou do aborto. E eu falei: ah, sim, entendi. Você está falando de coisas carnais. E no Destinos eu estava falando de coisas espirituais. Eu te convido a assistir inteiro, porque você não entendeu o propósito. Nós não contamos nossas misérias, tudo aquilo que nós fizemos para nos glorificar ou para as pessoas nos apontar. Nós contamos porque Deus nos manda contar. Nós não queremos contar a pessoa miserável que nós fomos um dia. Nós não queremos, claro que não. Quem é que quer expor a sujeira? Não, nós não queremos, mas quando Deus nos dá uma ordem: ei, criatura, eu te curei, eu te sarei, eu mudei a sua vida, não apenas para que você se tornasse uma pessoa vitoriosa, mas para que a glória fosse minha, do Senhor, para que o meu nome fosse glorificado através dos feitos que eu fiz na sua vida. Então vai proclamar os meus feitos, o que eu fiz na sua vida, porque isso vai gerar esperança, vai ajudar as almas, vai ter misericórdia, vai ser manso com eles, como eu fui com você quando você pecou. Sim, porque tudo que nós vivemos é para se tornar num grande testemunho. E sim, aqui nos fala, eu vou ler de novo. E nós queremos desfrutar das memórias. Quando você vive corretamente, aprecia suas memórias. Sim, claro, quando você foi uma árvore frutífera, você tem boas memórias. Talvez você não seja essa pessoa, mas ainda há tempo de você desfrutar de boas memórias. Crie boas memórias agora, fazendo a plantação certa. Sim, você pode desfrutar, queremos desfrutar das memórias. Claro, das memórias o quê? Das memórias boas, porque as memórias ruins não. Quantos que não gostam de ver uma foto ou estar em um lugar? Sim, mas hoje pode ser diferente. E aqui fala, quando você vive corretamente, aprecia suas memórias. Por quê? Porque quando você vive em Deus, quando você tem uma vida com Deus, então você vai desfrutar de boas memórias. Porque você vai deixar um legado. Você está criando, está plantando um bom legado. Alguns têm horror das lembranças, sim, porque não criaram boas memórias, não fizeram escolhas certas em Deus. E isso é consequência das decisões fora de Deus, é o que eu acabei de falar. Você fez escolhas fora de Deus. Muitos não tinham nem conhecimento de Deus. E Deus não leva em conta o tempo que você era inocente acerca da verdade. Hoje você sabe da verdade. Hoje o peso quando você faz algo é diferente de quando você chegou em Jesus ou quando você ainda não está em Jesus. As decisões fora de Deus, elas vão criar resultados que muitas vezes são irreversíveis. Sim, tem situações que são irreversíveis, tem plantações que você faz, um espírito de morte que você atrai para sua casa, que infelizmente, como Davi, a espada nunca mais se apartou da casa dele. Ele viveu muitas perdas, eu vivi muitas perdas, mas isso precisa servir de lição para nós não fazermos mais, para nós plantarmos para criar memórias maravilhosas, deixar um legado e para mostrar para as pessoas: eu estive lá, não foi bom, não vai por este caminho. Então, os nossos testemunhos se tornam a nossa maior lição de vida. Sim, porque os nossos testemunhos, eles nos fortalecem, nós criamos força no mundo espiritual, nós estufamos o nosso peitinho, que nem diz o nosso anjo da igreja. Quando você vence guerras e situações, com a ajuda do Senhor, você cria força no mundo espiritual. O mundo espiritual passa a te reconhecer, sim, e que você seja essa pessoa vitoriosa, que você decida hoje fazer escolhas certas em Deus, para que você tenha boas memórias no futuro, para que você deixe um legado, para que você ajude almas com aquilo que você fez e não deu certo. Que você seja forte, corajoso, forte, corajosa, receba força, graça, fluidez para contar os seus testemunhos, para ajudar outras pessoas, que você se sensibilize com a dor do outro e diga: ei, eu posso te ajudar se você quiser. Seja cheia do Espírito Santo. E eu creio
que esse propósito de buscar o Senhor 3 vezes de madrugada, às 3 horas da manhã, buscar o Senhor 3 vezes ao dia, eu sei que o Senhor está entregando grandes coisas e eu quero fazer um convite para você, como no início, né, do nosso propósito, eu disse que a intenção desse propósito era que o Senhor liberasse coisas que estavam retidas, como foi com Daniel, né, e o Senhor liberou no 11º dia, quando ele mandou esse arcanjo supremo, Miguel, entregar para Daniel, porque o anjo não foi suficiente, estava havendo uma batalha no mundo espiritual. E eu creio que muitas coisas já estão sendo entregues, mas eu creio que no dia 1º de dezembro, quando nós vamos começar o propósito da mudança, no Ministério Mudança de Vida, Rua Taquari, 995, na Moca. Nós temos vários endereços, entre no site do Ministério Mudança de Vida, verifique aonde é mais próximo de você, mas eu estarei lá na Rua Taquari, 995 na Moca, com o nosso anjo da igreja, a Bispa Cléo, dando largada no nosso propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2026? A nossa fé diz que você não tem que levar. E eu sei que enquanto muitos vão começar a buscar no dia 1º de dezembro, nós já vamos estar recebendo tudo que estava retido, as 3 coisas ou até mais que você pediu para o Senhor nesse propósito dos 21 dias. Eu creio, porque o Senhor já está entregando. Imagine até o dia 1º de dezembro, que é quando começa o propósito da mudança. Então venha buscar o Senhor todos os dias na igreja. Começa dia 1º de dezembro, segunda-feira, às 19h30, e nós encerramos no dia 31 de dezembro. Esse propósito maravilhoso no site do Ministério vai ter para você imprimir. Quem é da nossa igreja virtual vai estar lá para você não ficar fora desse propósito. E é isso. Convide as pessoas, gravem vídeos convidando as pessoas para o nosso propósito. É mudança de vida. Jesus Cristo é mudança de vida. Eu creio. A minha vida foi mudada no Ministério Mudança de Vida. Uma palavra que nos fortifica, que nos fortalece, que é a verdade, que nos deixa cristãos fortes, fervorosos, quentes, não morno e nem frio. Que você seja essa pessoa com essa fome de buscar a Deus, essa fome de ter Deus, essa fome de vencer por você, pela sua família, em nome do Senhor Jesus. Que você receba força para você criar boas memórias no tempo de hoje, para que no futuro você colha boas memórias dessas escolhas em Deus. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado, seja abençoada, tu e a tua casa, em nome do Senhor Jesus.